Boa noite e a paz do Senhor. Boa noite, a paz do Senhor. Nós louvamos ao Senhor por mais esta oportunidade que Deus nos concede. Estamos juntos aqui para estudarmos a respeito de seitas e heresias, que são um perigo para o engano de muitos servos do Senhor, se não tiverem o conhecimento, se não estudarem, se não se inteirarem dos assuntos, podem ser enganados. E a palavra do Senhor diz assim que muitos vão vir no nome de Jesus e, se possível, vão enganar até os escolhidos. Então, eu quero conclamar você a estar sempre pronto a estudar, a se preparar para o Senhor. A gente nunca tem orado junto, né? Mas eu quero começar com a gente orando agora, Amém, né? amém. Pai querido, em nome de Jesus, Jesus. nos colocamos diante da Tua presença. Sim, meu Que Deus. Teu Espírito Santo venha trazer à luz todo o conhecimento que precisamos ter com relação a tudo que está à nossa volta. Para que a gente não seja sutilmente enganado, Amém, nem, Senhor, ó Deus Jesus. amado, a gente seja, Senhor, de alguma forma arrastado, Senhor, para qualquer tipo, Engano, Senhor, Pai. de engano, que possa, Senhor, ó Deus, confundir a mente de cada um daqueles que estão conosco, que estudam a palavra do Sim, Senhor. Senhor. Que o Senhor possa abençoar cada família, cada lar daqueles que estão presentes conosco. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, gente, a gente está estudando sobre as seitas e heresias, entramos, então, no capítulo 1, falando sobre a maçonaria. O que a maçonaria fala do cristianismo, né? O juramento que existe na maçonaria, A quebra do o que a juramento. Bíblia diz a respeito dessas coisas, Jesus Cristo na maçonaria, Gadu, que significa o grande arquiteto do universo, que é o que eles dizem que é o Deus único, e vamos falar agora Gado sobre não, gado. gado, gado, não Porque tem não tem acento é no verdade. U, né? Então, o gado, né, que eles devem ser daqueles de chifre bem grande. Bom, vamos ver aqui agora, nós vamos ler sobre o nome secreto de Deus, né? O nome secreto de Deus. Existe uma lenda maçônica quanto ao verdadeiro nome de Deus, que teria sido perdido pelo artesão Irã Abif. Nossa, hein, já pensou? Ai, meu Cara Deus. importantíssimo, hein? Tinha o nome Nossa. secreto de Deus. Durante a construção do Templo de Salomão. Não sei quem é esse aí, não. Hum. Existem inúmeras referências de Irã Abif nas obras maçônicas, principalmente na lenda do terceiro grau. Esse nome perdido foi posteriormente descoberto, tornando-se um segredo revelado no mais alto grau da maçonaria, sendo, portanto, de conhecimento apenas dos maçons. O nome secreto de Deus, que somente os maçons mais adiantados podem saber, é Jabulon. Jabulon. Eita. Uma Deus. mistura de Jeová. Olha só! Ai, que horror. Olha só a miscelânea. Olha só a miscelânea que eles fazem. O nome secreto é Jabulon, uma mistura de Jeová, Baal e Osíris. Que isso, gente. Deus do céu. Aí é Jabulon, nome secreto. Diversos ex-maçons confirmam essa doutrina maçônica sobre o nome de Deus, e que pode ser confirmada na Coil Masonic, de John Scott. Também conta sobre este nome secreto de Deus no grau do Real Arco do Rito de York, quando o maçom supostamente encontra a Arca da Aliança. Olha só, até a Arca da Aliança eles encontraram, perdida nas ruínas do Templo Salomônico. Descobre o verdadeiro nome de Deus como sendo Jabulon. Gente, primeiro que Tem nada de Deus aí, tem muito de arca homem. não ficou no Templo de Salomão. É. Né? Ela foi levada, né, para Ou tá vários lugares. escuro, amor? É porque a tela está escura. Por quê? É por causa da economia de bateria. Ah, Mas amor, eles estão recebendo
Normal? Normal, é nós que estamos com ela. Nossa, que escuridão. É. A gente pode melhorar um pouco ali se você está. Melhora, tá muito ruim. Ela tá achando ruim aqui, a tela tá muito escura para ela. Então eu vou dar uma esquentada na tela. Ué, põe tudo, claro. Não, aí fica muito claro aí. Tá. Vamos lá. Por quê? Aí, pronto. Dá E mais agora? Agora cor. ficou bom. Não, ficou ótimo. Ficou bom, sério, tá bom. Bom, então, até a arca eles acharam, né? Os judeus, inclusive, estão procurando ela até hoje. É, mas eles acharam. Eles acharam. Tal nome, conforme o próprio Collins e vários outros escritos maçônicos, é uma associação de Javé, ou Yavé, do Antigo Testamento, Baal ou Bel, o deus Cananita, né? E On, Osíris, o deus Sol do Egito. Né? Bom, existe diferença nos dias de hoje quando se fala sobre o Natal, né? Natal, Bom, deixa Santa pra lá. Claus, É. Deus Sol, tudo junto. Aí é uma Não, mistura. mas aí é muito mais claro, né, Né? Jorge? Aí tá falando. O cristão que acredita num Deus único não pode aceitar a mistura que os maçons fizeram, principalmente pela união com Baal, para a qual os hereges sacrificaram crianças. Né? Jeremias capítulo 32, versículo 35. E a lentidão. Né? Tá ruim o sinal, né? Jeremias 32, versículo 35. Construíram lugares de adoração a Baal no vale de Ben-Hinom, e ali sacrificaram seus filhos e filhas a Moloque. Jamais ordenei tamanha maldade. Nunca me passou pela mente. Esse terrível mal fez Israel pecar. Nossa. Amor, eu vou levantar um pouco para pegar um carregador. Tem carregador aí? Não. Ainda dá, tem 27. Né? Bom, e cujo culto foi condenado em toda a Bíblia. Jeremias 7, 9 e 10. Acreditam mesmo que podem roubar, matar, cometer adultério, mentir e queimar incenso para Baal e para todos os seus outros novos deuses, e depois vir aqui se apresentar diante de mim em meu templo e dizer estamos seguros, para depois voltar a praticar todas essas coisas detestáveis? Nossa, então aqui mostra que Deus e Baal não tem nada a ver. não tem nada a ver. Nada a ver. Segundo alguns teólogos, o nome Beelzebul é um derivado de Baal. Baal, Zebul. Né? Beelzebul é derivado do nome Baal, que é Baal Zebul. Porque o deus Baal era tão satânico quanto o próprio diabo. Mateus, capítulo 12, versículo 24. No entanto, quando os fariseus souberam do milagre, disseram, ele só expulsa demônios porque seu poder vem de Beelzebul, o príncipe dos demônios. Não há a menor possibilidade de unir o Criador, Deus Todo-Poderoso, com a criatura Satanás, porque não há comunhão entre luz e as trevas. Com relação a Osíris, existe um mito egípcio que diz que ele foi morto por Sete, seu irmão mau, e o seu corpo foi cortado em pedaços. Ísis, a principal deusa do Egito, reuniu as partes para recompor-lhe a vida, mas não encontrou seu órgão reprodutor e a tentativa de ressurreição falhou. Quer dizer que
Só porque faltou o órgão reprodutor. É. Não, o coração não adianta, Não. nem o rim, nem o pulmão, né? Nem o fígado. Só... Não pode faltar o órgão reprodutor. Ai, gente, quão humanos são esses deuses, não? Coincidência ou não, a lenda de Osíris lembra a de Irão Abif, o herói maçônico. Ambos eram filhos de viúvas, foram mortos, tiveram uma tentativa de ressurreição e tinham alguma coisa perdida. Abif perdeu a palavra do mestre e Osíris o falo. Não sei o que é falo, não. O falo. Eu falo. O nome Jabulon, nada mais é do que a comprovação da doutrina panteísta adotada pela maçonaria. Panteísmo é a teoria de que tudo é Deus. A maçonaria reconhece qualquer ser como sendo divino. Alá, Buda, Osíris, etc. O nosso Senhor, entretanto, é um Deus único e demonstra na Bíblia que não quer ser comparado com Baal, nem com deuses de Faraó. Os sacerdotes não disseram onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me reconheceram. Os pastores prevaricaram contra mim. Os profetas profetizaram por Baal e andaram atrás de coisas de nenhum proveito. Está lá em Jeremias 2:8, né? E Israel buscava isso. Tinha Deus. Não é só assim. Ele tinha Deus e tinha as comprovações dos atos de Deus, das ações de Deus no meio deles, e eles abandonavam Deus e iam atrás de coisas que não, né, que eram mortais, né, que morriam, se acabavam. Também destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos da cidade de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que incensavam a Baal, ao sol, à lua e aos mais planetas e a todo o exército dos céus. Gente do céu. Como Deus é paciente, né? Você sabe por quê, Jorge? O homem quer andar por vista. Sim. O homem não quer andar por fé. Como Deus é paciente. Quer andar por vista. Isso Tudo tá isso lá era visível. Está lá né? no livro de 2 Reis, capítulo 23, versículo 5. Sentença contra o Egito. Eis que o Senhor, cavalgando numa nuvem ligeira, vem ao Egito. Os ídolos do Egito estremeceram diante dele, e o coração dos egípcios se derreterá dentro deles. Está lá no livro de Isaías, capítulo 19, versículo 1. Bom, agora um outro ponto aqui, que é o diabo é uma invenção humana. Eles dizem que diabo é invenção humana. Isso foi inventado pelo ser humano e para eles não existe diabo. Encontramos em vários dicionários maçons declarações de que o diabo não passa de uma invenção humana, conforme passamos a expor. Na realidade, o diabo é criação humana e ele se manifesta pelos pensamentos que originam atos nocivos. Maçonicamente não é considerado. Está claro que Satanás representa a desconfiança, a falta de fé do homem para com Deus. Não é um personagem real, mas um estado de espírito do homem. Está dizendo que Satanás, eles dizem que Satanás é um estado de espírito do homem. Vai nessa. Satã é apenas uma grotesca personificação das tendências, forças ou polaridades opostas à natureza. Nossa, grave erro é subestimar as forças do inimigo. Dizer que o diabo é invenção humana é o mesmo que dizer que ele não existe. Gente, deixa eu falar uma coisa. Isso é de extremo interesse do diabo. Isso aqui é exatamente o que ele quer. Ele quer que as pessoas pensem que ele é uma invenção humana, que é um estado de espírito do homem. Ele quer que os homens pensem. Ele não quer que os homens acreditem que ele existe. Porque assim os homens vão pecar. À vontade. E aí só vão ver que ele existe quando der de cara com ele lá no buraco quente, né? Também com ele gritando junto, né? Entretanto, as Escrituras, que é o livro inspirado por Deus,
categoricamente declaram que este ser existe e alerta os fiéis para serem sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão, que ruge procurando alguém que possa ou para devorar. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Não precisa que nós acabamos, né? Uma característica do diabo é que ele não é criativo. Ele imita. Um exemplo dessa falta de criatividade é a missa negra do satanismo, uma paródia da missa do catolicismo romano, onde é colocado sobre o altar um símbolo de bode e os participantes ficam nus, as hóstias são profanas e as orações pronunciadas de trás para frente. Na maçonaria existe alguma semelhança com a Igreja de Cristo, para confundir os neófitos. A iniciação é semelhante a um batismo. A ceia do 18º grau é uma cópia da Santa Ceia. Mas talvez a maior cópia cristã seja a seguinte: quando fazem um local sagrado, onde fica o venerável mestre, os iniciantes não podem pisar, o que é semelhante ao lugar santo dos santos, do tabernáculo, lá, que está lá em Êxodo capítulo 26, versículo 33 e 34. Precisamos tomar cuidado quando alguém quiser substituir... Não é ele não, isso aqui? É só para confirmar, né? É só para confirmar. Precisamos tomar cuidado quando alguém quiser substituir os atos do Senhor por atos feitos por mãos humanas, sem a presença do nosso único e suficiente Salvador, que é Jesus, porque isto pode ser obra do maligno. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 48 a 51. O Altíssimo, porém, não habita em templos feitos por mãos humanas, como diz o profeta. O céu é meu trono e a terra é o suporte de meus pés. Acaso construiriam para mim um templo assim tão bom, diz o Senhor? Que lugar de descanso me poderiam fazer? Acaso não foram minhas mãos que criaram o céu e a terra? Tem aí? Até 51. Povo teimoso, vocês têm o coração incircuncidado e são surdos para a verdade. Resistirão para sempre o Espírito Santo? Foi o que seus antepassados fizeram e vocês também o fazem. Bom, 2 Tessalonicenses 2, 4. Ele se exaltará e se oporá a tudo que o povo chama de Deus, e a todo objeto de culto, e até se sentará no templo de Deus, e se fará passar por Deus. Nossa, hein? O apóstolo Paulo declarou que a sua missão era desviar os homens do poder de Satanás, levando a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 26, 18. Vinte e seis? 18. 26, 18. Para abrir os olhos deles, a fim de que se voltem das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus. Então receberão o perdão dos pecados e a herança entre o povo de Deus, separado pela fé em mim. Bom, o mesmo apóstolo faz um alerta. Não só o diabo existe, como também todos aqueles que adoram a outros deuses estão, na verdade, adorando demônios. Que digo, pois? Ou seja, ele está dizendo o seguinte: de qualquer maneira, qualquer outro Deus é demônio. Qualquer outro. Né? Existe os capetas, Satanás e os demônios. Então, qualquer outro Deus que eles dizem, eu dei outro nome, é demônio. Né? Que o sacrifício ficado ao ídolo é alguma coisa, ou que o próprio ídolo tem algum valor, antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam, e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Está lá no 1 Coríntios capítulo 10, versículo 19 e 20. Agora vamos falar sobre os graus da maçonaria. É considerado maçom todo aquele que passa pelos 3 primeiros graus: aprendiz, companheiro
e mestre. Os graus do rito escocês estão divididos em 4 séries. Grau simbólico, do 1º ao 3º grau, capitulares do 4º ao 18º grau, graus filosóficos do 19º ao 30º. Segundo. Não, 30º. Os graus superiores de 31º a 33º. Os graus do rito escocês: loja azul ou graus simbólicos, aprendiz, companheiro e mestre. Graus capilares, capitulares: mestre secreto, mestre perfeito, secretário íntimo, chefe e juiz, superintendente do edifício, mestre eleito dos 9, ilustre eleito dos 15, sublime mestre eleito, grande mestre arquiteto, mestre do arco real de Salomão, grande eleito maçom, cavaleiros do Oriente ou da espada, príncipe de Jerusalém, cavaleiro do leste a oeste, cavaleiro da Ordem Rosa Cruz. Agora, graus filosóficos. Grande pontífice, falamos aqui sobre os graus escocês, né? E graus capitulares. Agora, graus filosóficos. Grande pontífice, grande ad vitam, patriarca noachita ou prussiano, cavaleiro do Machado Real, príncipe do Líbano, chefe do tabernáculo e príncipe do tabernáculo. Ah, não, ainda tem mais, eu estou pensando que é o último, não, aí. Cavaleiro da serpente de bronze, príncipe da misericórdia, comandante do templo, cavaleiro do sol ou príncipe adepto, cavaleiro de Santo André e cavaleiro Kadosh. Eita! Mas não é Kadosh com K, não, é Kadosh com C. Agora os graus superiores: inspetor, inquisitor, mestre do segredo real e, por último, grande soberano inspetor geral. Ah, Juliana tá vendo também hoje. Ah, meu Deus. Seja bem-vinda, Juliana. Por fim, e o pior é o envolvimento da maçonaria com o ocultismo. Cadeia da União, magia negra, cabala, numerologia, astrologia. E eles dizem que não é religião. Dizem que não é. Astrologia, poderes psíquicos e toda sorte de prática ocultista. Naturalmente, para os maçons, que galgam até o 3º grau do mestre, o ocultismo vivido na maçonaria passa a ser despercebido. A Bíblia é taxativa na proibição de toda e qualquer forma de ocultismo. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquele povo. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem agoreiro, nem feiticeiro. E também tem muito crente, gente que saiu do catolicismo, que às vezes se converte, mas também não deixa de lado as benzedeiras, né? Benzedeira é mais ou menos isso, né? Rituais de chá. Os rituais de chá, essas de coisas remédios também, naturais, mas com ritual, né? Nem necromante, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus os lança diante de ti. Perfeito serás com o Senhor teu Deus. Olha que coisa, né? Porque estas nações que has de possuir, quer dizer, quando eles iam entrar lá na terra, eles são, né? Eles ouvem os prognósticos e os adivinhadores. Porém, a ti, o Senhor teu Deus, não permitiu tal coisa. Isso está lá no livro de Deuteronômio, capítulo 18, versículo 9 a 14. Na cidade de Éfeso, muitos dos que se dedicavam ao ocultismo e renunciaram tornaram-se crentes em Jesus Cristo.
Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, os queimaram diante de Atos dos Apóstolos, de todos, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 19. Vai ler, não? Vou. Então lê. 19, 19. Não, aí já leu. Ah, já. É isso, já leu, não? Já. Bom, eis algumas informações sobre a maçonaria brasileira, sobre os deveres do maçom e sobre as razões por que o cristão não pode ser maçom e por que o maçom deixa de ser evangélico. Creio que conseguimos esclarecer o dilema, ou evangélico ou maçom, que o leitor cristão possa decidir. Jesus foi claro ao dizer: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou de se dedicar a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, como está lá em Mateus capítulo 6, versículo 24. Afinal, andarão dois juntos se não houver entre eles acordo. Amós capítulo 3, versículo 3. Gente, como é importante a gente... eu estou vendo coisas aqui, olha só, eu estou vendo coisas aqui, gente, que eu desconhecia. Eu também. Porque assim, a gente ouve falar de ocultismo, de tudo, mas a gente não sabe alguns detalhes, né, como eles são sutis, inclusive, para enganar as pessoas. Disso a gente não se inteira. Agora, nesse estudo de teologia que nós estamos tendo de seitas e heresia, a apologética geral, a gente está vendo essas coisas, está se inteirando disso, e eu fico até assim, bobo, perplexo pelo que a gente está aprendendo. Gente, nós estamos aprendendo. E foi Deus que preparou isso para nós, né? Glória a Deus. Agora, né? É ela que vai falar. Eu vou tomar uma água. Quer uma aguinha aí? Ai, ai. Saudades também, viu, Juliana? Ordem Rosa Cruz. A Ordem Rosa Cruz faz parte do grupo de seitas chamadas ocultistas, integradas também pela teosofia, maçonaria, círculo esotérico da comunhão de pensamentos e outros grupos menores. Explicando a razão da sua existência, a ordem declara que o objetivo maior dos Rosacruzes sempre foi ajudar toda a humanidade a evoluir ao mais alto grau da perfeição terrena. E também presta auxílio a toda criatura para a glória de Deus, olha. Nossa. E o bem-estar da humanidade. Sei. Que, quanto engano, né? Origem. De início, cabe salientar que a origem histórica e verdadeira da Ordem Rosa Cruz... Vai lá pegar o coisa de Só um minutinho aqui que eu vou usar o carregador. Tá. De início, cabe salientar que a origem histórica e verdadeira da Ordem Rosa Cruz é desconhecida. Mas só, ninguém sabe, né, de onde veio. Atualmente, há 2 grupos que se consideram seus verdadeiros representantes, reivindicam sua origem. A maior e mais influente ramificação Rosa Cruz no mundo é a entidade denominada AMORC, tudo com letra maiúscula, que se arroga o direito de ser a única e verdadeira Ordem Rosa Cruz. Segundo esse grupo, para se entender as origens dos Rosa Cruzes, é preciso retroceder no tempo, e assim datam sua origem às escolas secretas que existiam ao tempo do faraó Amenhotep IV, que mais tarde trocou seu nome para Akhenaton, por volta de 1350, está muito longe mesmo, antes de Cristo, no Egito. Esse monarca, além de construir vários templos, adotou o símbolo da cruz, a Ansata, um círculo oval sobre a cruz em forma de T, sobre a qual pousava uma rosa. O fundador, sem delongar, deixando de lado a fantasia criada quando a origem dessa seita
É fato que Christian Rosenkreutz é o fundador da Ordem Rosa Cruz, a AMORC, nega veementemente a existência e história dessa pessoa. Nascido na Alemanha em 1375, segundo tradição ocultista, aos 16 anos foi enviado para um mosteiro. Vamos dar um gole d'água. Um mosteiro é por causa do ventilador, né? Enviado para o mosteiro. Situado nas fronteiras da Alemanha com a Áustria, onde aprendeu o latim e o grego. Posteriormente, Rosenkreutz, ou sei lá como é que fala esse nome, né? Juntamente com um monge, teriam intentado ir para a Terra Santa. No trajeto na ilha de Chipre, o monge veio a falecer, fazendo Rosenkreutz mudar seu trajeto, direcionando-se para a Arábia. No Egito, estudou com sacerdotes e magos, onde foi aceito e bem acolhido pelos irmãos da loja egípcia, alcançando os mais altos graus dos mistérios egípcios, que haviam sido conservados por sucessão direta desde os hierofantes da antiguidade. Agora, dá uma licencinha. Ao retornar do Egito, procurou utilizar seus conhecimentos adquiridos para fundar uma ordem. Como não foi aceito na Europa, Rosenkreutz, parece até esses nomes que inventam, né? É com K, viu, gente? Dirigiu-se para a Alemanha, reunindo alguns discípulos em torno de si, fundando a Ordem Rosa Cruz. Teria falecido em 1484, com 106 anos de idade, sendo tal longevidade atribuída ao elixir de longa vida por ele descoberto. Nossa! Morreu numa caverna, onde passaram os últimos anos de vida. Transformada em sepultura, essa caverna permaneceria ignorada até 1614. No século XVIII se deu o apelativo de Rosa Cruz a todos os grupos de iluminados que afirmavam ter relações secretas com o mundo invisível. Nossa, hein? É. Agora o que eu toco? Tipo de rosacrucianismo no mundo e no Brasil. Existem hoje mais de 100 grupos rosacruzes espalhados pelo mundo, mas o maior de todas é a AMORC. As duas primeiras abaixo mencionadas disputam entre si, seriam as verdadeiras representantes. Os títulos da entidade rosacrucianas mais destacadas são Antiga Mística Ordem Rosa Cruz, AMORC, fundada em 1915 pelo ocultista Carl Louis von Grasshoff, mais conhecido pelo pseudônimo de H. Spencer Lewis, atualmente sediado em São José, Califórnia, USA, Estados Unidos. Fraternidade Rosa Cruz, fundada por Max Heindel em 1907. Saúde. Obrigada. Oceanside, na Califórnia. Fraternitatis Rosae Crucis, fundada em 1920 por R. Suiburne Claymer, não sei. Quakerstown, Pensilvânia, Estados Unidos, Pensilvânia. Lectorium Rosicrucianum Aurea, fundada em... Perdão, gente, perdão. É porque parece quando tá imitando o latim, né? Igreja fundada no Harlem, essa aqui. Igreja Expectante, fundada em 1919 por A.R. Costet Macheville, em Guarapari, no estado do Espírito Santo. Olha só, pelo menos uma aqui no Brasil, né? Porque tudo está Pelo menos, moça, se não viesse pra cá.
Será que é aquela que a gente passa e tem um homem lá em cima da igreja, uma coisa esquisita pra caramba? Deve ser. Ele já foi do Espírito Santo de É. alguma coisa assim, né? É. Mas aquela Eles lá têm- não é Vila Velha, é... Ai, meu Deus. Ai, esqueci. Ligação com a maçonaria. Eles têm ligação com a De maçonaria, né? acordo com o maçom José Castellani, a maçonaria moderna começou a partir do século XVIII a desenvolver conceitos e símbolos de instituições místicas que haviam florescido mais a partir do final da Idade Média, como é o caso da astrologia, do rosacrucianismo e da alquimia oculta. Portanto, não é de se admirar que a maçonaria e a Ordem Rosa Cruz tenha poucos doutrinários convergentes. Assim como a maçonaria se intitula uma sociedade secreta, aliás, a maior sociedade secreta do mundo, os Rosa Cruzes também o fazem. Talvez o sigilo dessas seitas seja justamente para esconder sua natureza religiosa do mundo externo e assim aceitam obter convertidos que, de outro modo, não se incorporariam à confraria. No século XVIII foi dado o título de Rosa Cruz a todas as entidades que afirmavam ter relações secretas com o mundo invisível. A própria maçonaria adotou o título de Cavalheiro Rosa Cruz para o 18º grau do rito escocês antigo e aceito, para o 12º grau do rito adoniramita e para o 7º grau do rito moderno ou francês. Existe uma unanimidade entre os maçons em chamar a loja de templo, embora diante de nós não se refiram a ela dessa forma. Em toda a literatura maçônica, os endereços da internet usam essa terminologia, bem como citações de que ali são praticados atos litúrgicos. A Ordem Rosa Cruz também possui seu templo, que às vezes também é chamado de loja. Até mesmo na forma como os Rosa Cruzes se cumprimentam, existe um elo de ligação com a maçonaria, pois os dois grupos se utilizam de sinais de reconhecimento, palavras de passe e apertos de mão. Esses gestos, entretanto, são encontrados nas ilustrações de iniciações egípcias. Parece criança, né? Que inventa jeitinho para se cumprimentar, né? Luiz Carlos Ávila, em seu livro apologético sobre a Ordem Rosa Cruz, enumera várias semelhanças entre ela e a maçonaria, incluindo aspectos do templo, sinais de reconhecimento, existência de graus e, obviamente, o caráter secreto. Agora, eu estou aqui pensando aqui, gente. Ele fala aqui que eles têm uma forma de cumprimentar com gestos e tal. A gente vê aí muito, né, uma imitação de tudo isso também. Quando o pessoal chega, Amor, não. né? Mas o ser humano tem a tendência sempre buscar tendências. Às vezes ele viu o primeiro viu o cumprimento e achou legal, e aí passou a cumprimentar e as pessoas vão entrando sem saber, entendeu? Sem saber. Uma outra coisa que os maçons fazem é quando eles assinam, eles dão 3 pingos. Né? 3 pingos. Em forma de pirâmide. 3 pingos. Tinha um pastor da Lapa, não fala o nome, que dava 3 pingos. Eu, hein? Que isso? Ah, eu sei. Então. Juramento. Na maçonaria, o juramento de fidelidade é renovado à medida que o maçom vai subindo os degraus da entidade. Da mesma forma, os Rosa Cruzes também têm os seus juramentos, dando assim o caráter de sociedade religiosa secreta. O juramento representa o compromisso assumido pelos iniciados por ocasião da iniciação ao 1º grau, bem como em outras oportunidades em cerimônias e convocações. A palavra do juramento são precedidas do sinal da cruz
não é o sinal católico, que deve ser feito lentamente, com sincera reverência, pronunciando este juramento. Diante do sinal da cruz, prometo, por minha honra, não revelar a ninguém que não seja conhecido frater ou soror desta ordem, os sinais secretos ou palavras que aprender antes, durante ou depois de ter passado pelo primeiro grau. Isso aqui é o juramento O deles. juramento da Rosa Cruz. Objetos usados. Vários objetos utilizados pela maçonaria também são usados pela Ordem Rosa Cruz. A Ordem faz uso em suas práticas ocultistas do incenso de estátuas, de toalhas, de aventais, de bandeiras e de músicas. Como temos percebido até aqui, existe uma ligação muito evidente entre a maçonaria e a Ordem Rosa Cruz. Por isso, desejamos expor alguns dos objetos utilizados na maçonaria, de que temos conhecimento, que não devem ter significados diferentes para os rosacrucianos. Avental. O avental é uma peça obrigatória na indumentária de um maçom, e ele não pode apresentar-se sem ele. É uma seção da loja. Sem um avental é considerado nu. Nossa! Para que não restem dúvidas quanto ao significado do avental ou grau do companheiro, o avental do maçom tem por objetivo lembrá-lo da pureza da mente e da moral. Assim vestirás o teu avental, enquanto trabalhares entre nós como companheiro especulativo da arte real. Para distinguir-te dos aprendizes, sempre lembrando que deves usá-lo como emblema daquela pureza de coração e de consciência necessária para obter a aprovação do grande arquiteto do universo. Gado, né? Velas. Na porta de entrada das lojas maçônicas há uma vela, que sempre fica acesa durante as reuniões. José Ebram, presidente da Academia Paulista Maçônica de Letras, escreveu sobre o significado dessa luz de vela. É costume, em determinadas sociedades secretas, acender uma vela à porta do templo. Essa vela tem um significado oculto. As forças negativas são neutralizadas pelo fogo. Né? Elas já estão lá dentro, eles nem viram. Estão neles. Música. Segundo Risardo de Camino, esotericamente os sons penetram de tal forma no íntimo dos seres humanos que lhe dão harmonia e paz. Nas sessões maçônicas, o mestre de harmonia sempre oferece programações musicais adequadas à liturgia e isso propicia momentos de enlevo. Quando uma pessoa se converte ao cristianismo, deve abandonar as práticas ligadas ao ocultismo. Essas práticas são chamadas de artes mágicas e todos os objetos de livros ligados a essas artes devem ser renunciados e, se possível, até queimados. Era como procediam os cristãos primitivos. Atos 18, 19. É onde se queimava o livro, né? Atos, capítulo 18? Não, 19, versículo 18 e 19. Capítulo 19. Versículo 18. Versículo 18 e 19. Muitos dos que creram confessaram suas obras pecaminosas. Vários deles que haviam praticado feitiçaria trouxeram seus livros de encantamento e os queimaram publicamente. O valor dos livros totalizou 50.000 moedas de prata. Nossa! Era caro, hein? Símbolo. O símbolo da ordem é uma cruz negra, com uma rosa vermelha no centro. Conforme o manual Rosa Cruz, a cruz representa o corpo humano, com os braços abertos voltados para a luz. No centro, no ponto em que o braço horizontal da cruz se une à madeira vertical, está sobreposta a rosa, representando a personalidade e alma. Essa rosa, parcialmente desabrochada, simboliza a consciência em evolução
à medida que recebe a luz maior. A Ordem Rosa Cruz lembra a maçonaria porque é uma seita esotérica e ocultista. Para essas entidades, a cruz é somente um símbolo místico, sendo que, para o cristão, a cruz tem um sentido bem diferente, pois lembra a libertação do pecado. Para as entidades ocultistas, a salvação depende do esforço e da elevação espiritual do homem, enquanto o cristão confia na misericórdia de Deus e no sacrifício de Jesus. Saudação. A saudação deles, né? A saudação do Rosa Cruz. Rosa Cruz. A saudação Rosa Cruciana, feita em qualquer centro de fraternidade Rosa Cruz, é a seguinte: que as rosas floresçam em vossa cruz. Os discípulos e estudantes respondem, e na vossa também. Assim se iniciam os trabalhos. Ao contrário da Ordem Rosa Cruz, não encontramos um padrão bíblico para o modo de saudar os irmãos. O apóstolo Paulo saúda os crentes em suas cartas das seguintes maneiras: graça e paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Romanos 1,7. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. E assim vai desde Romanos, Coríntios, Colossenses, Gálatas, Efésios, Filipenses, né? Aqui aos santos, irmãos fiéis em Cristo que estão em Colossos. Graça a vós, a paz de Deus Pai, nosso Pai. E a maioria do delas Senhor é graça e paz, né? Essa paz do Senhor é mais assembleiana, né? É graça, né? Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Filemão. Então, ele mostra aqui, né, em Timóteo, todas essa saudação é graça e paz, né? E paz da parte de Deus, Pai. Já Tiago saúda os crentes em sua epístola da seguinte maneira: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Tiago 1. Pedro saúda assim: eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência à aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. 1 Pedro 1 e 2. E em sua segunda epístola, sua saudação é: graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Judas saúda. Isso aqui está mostrando, irmãos, que a saudação desse pessoal não tem nada a ver com Deus, nem com a Bíblia, e nem com aquilo que está escrito que a Bíblia ensina, né? Com relação às doutrinas centrais do cristianismo, a ordem acredita em um Deus panteísta que mora dentro do homem e está subordinado ao mesmo. Oh, meu Pai! Para eles não é. Nós não estamos subordinados a Deus. Deus é subordinado a nós. Jesus teria sido apenas mais um espírito pertencente à evolução humana, como também fora Buda. Entretanto, o mais notável que existiu negando com isso sua divindade. Devido à sua dedicação e abnegação, alcançou o nível mais alto da imortalidade, mas não morreu na cruz. O caminho para alcançar a salvação, ou melhor, a imortalidade, não seria confiar na obra de Cristo, mas sim buscar experiências místicas e realizar boas obras. Nenhuma das afirmações acima está em conformidade com a Bíblia. As Sagradas Escrituras ensinam que existe um só Deus. Deuteronômio 6,4 e Gálatas 3,20. Lembra? Deuteronômio 6,4. Eu não gosto do barulho da água. Ah, é? Não. Ouça, Israel, o Senhor nosso Deus o Senhor é único. E Gálatas 3,20. Gálatas 3,20.
Gálatas 3:20. O mediador, porém, só é necessário quando dois ou mais precisam chegar a um acordo. E Deus é um só. E que Jesus Cristo é Deus. João 1:1. No princípio era o verbo era Deus. O verbo estava com Deus. Vamos lá. Amém. 1. No princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Agora é João 6:38. Capítulo 6, versículo 38. Pois desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou, e não a minha própria. Mateus 1:23. Mateus 1:23. Mateus. Um 23. Vejam, a virgem ficará grávida, dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. O apóstolo Paulo escreveu, inspirado, que se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permanecemos em nossos pecados. Está em 1 Coríntios 15:17. Outros dois escritores registram a ascensão de Jesus aos céus e seu retorno público à terra no final dos tempos. Atos 1:9-11. Depois de ter dito isso, foi levado numa nuvem e os discípulos não conseguiram mais vê-lo. Continuaram a olhar atentamente para o céu até que dois homens vestidos de branco apareceram de repente no meio deles e disseram: Homens da Galiléia, por que estão aí parados olhando para o céu? Este Jesus que foi levado do meio de vocês ao céu voltará do mesmo modo como o viram subir. Nós estamos esperando isso. Mateus 24:30. Mateus 24, 30. Mateus 24, 30. Então, por fim, aparecerá no céu o sinal da vinda do Filho do Homem. Haverá grande lamentação entre todos os povos da terra. Eles verão o Filho do Homem vindo das nuvens do céu com poder e grande glória. Amém. Está chegando a hora, hein? Está chegando a hora. Negar as doutrinas da salvação, da morte, da ressurreição e da ascensão de Jesus Cristo é uma prova veraz de que o Jesus da ordem não é o Jesus Cristo das Escrituras. Amém. Glória a Deus. Bom, gente, nós vamos, na próxima lição, nós vamos falar agora sobre as seitas espíritas e afros, né? Então, é aí que vai ser muito importante a gente também saber a respeito disso. Muitas vezes está no meio da gente e a gente não percebe. A Bíblia fala que nós devemos discernir os espíritos, né? Precisamos ter muita atenção nisso. Bom, louvamos a Deus por sua vida, né? Ficamos felizes por vocês participarem conosco do nosso estudo. E vocês, claro, estão sendo também edificados por esse estudo. Assim como eu e você, né? Então agradeço, né, a companhia da Márcia, da Juliane e de outros que também vão ver, né? Espero. Amém. Mas olha, gente, eu quero convidar vocês a estar com a gente na sexta-feira. Nós temos a próxima aula, que nós vamos estudar essa, às 18 horas, na sexta-feira. E depois da nossa aula, 2 horas depois, uma hora depois, né? Uma hora depois, às 20 horas, nós temos o nosso culto em casa. Vem celebrar conosco. Vamos adorar a Deus juntos, né? Então, agradeço a Deus por tudo. Compartilha o nosso vídeo, compartilha com seus amigos, irmãos.
Incentiva também a eles compartilharem com seus amigos, porque isso é muito importante. Não podemos nos negar a receber o conhecimento, porque certamente Deus vai requerer de nós e dizer, bom, você não tinha aí à mão os ensinos, tanto das escrituras quanto do ensino? Tinha, e nós não estudamos porque não quisemos, né? Isso tudo vai ser respondido. Que Deus possa te abençoar. Até lá, então. Amém?